Picaretas estão por todas as partes. Eles estão seduzindo em aplicativos de namoro, se disfarçando de empreendedores visionários e fingindo ser seus amigos. Eles mentem, manipulam e, antes que você perceba, levam todo o seu dinheiro, sua identidade ou sua liberdade. Você precisa estar preparado para lidar com esses trapaceiros sem coração. Hoje vamos descrever alguns dos vigaristas mais infames da história, para você não ser a próxima vítima. Este é o Como Sobreviver aos Maiores Golpistas de Todos os Tempos. O primeiro vigarista conhecido foi William Thompson, que aplicava golpes em Nova York, nos Estados Unidos, por volta de 1840. Esse sujeito bem apessoado se aproximava das vítimas e perguntava: "Você confia em mim para deixar esse relógio comigo até amanhã?" Pois é, foi assim que ele ficou um relógio mais rico. Então, ele ganhou o apelido de Homem de Confiança. Mas os golpistas atuais têm estratégias mais inteligentes, sofisticadas e cruéis. É melhor você continuar assistindo se não quiser morder a isca. Como um vigarista ganhou 22 milhões de dólares com pinturas falsificadas? Você pode usar a ciência para evitar ser enganado? Como um trapaceiro pode fazer você desaparecer? Número 5. Charles Ponzi. Nascido na Itália, Charles Ponzi foi para os Estados Unidos em 1903 e inventou um esquema de fraude detestável. Ele vendia cupons de selos postais internacionais, prometendo dobrar o valor investido em poucas semanas. Em 1920, 6 meses depois de começar a trapaça, ele conseguiu 40 mil investidores e embolsou mais de 8 milhões de dólares. Mas as autoridades judiciais e do serviço postal suspeitaram do esquema. No fim das contas, o assessor de Ponzi fez uma denúncia e ele foi preso. Esse tipo de golpe é aplicado até hoje. Ele é conhecido como pirâmide financeira ou esquema Ponzi. É um ciclo que compensa quem já está envolvido com o dinheiro das novas vítimas. Para evitar ser enganado, tenha cuidado quando se deparar com investimentos que prometem retornos milagrosos. Número 4. Wolfgang Beltraki. Esse habilidoso pintor alemão ficou famoso quando confessou ter falsificado e vendido obras de artistas renomados, como Max Ernst, George Braque e Kees van Dongen. As pinturas dele eram tão convincentes que confundiram até alguns dos especialistas em arte mais respeitados do mundo. Uma cópia de uma obra de Max Ernst chegou a ser exposta no Museu The Met, em Nova York, nos Estados Unidos, por meses. Em 2010, ele e a esposa Helen foram acusados de vender 14 obras-primas falsas, no valor total de 22 milhões de dólares. Mas estima-se que eles faturaram muito mais do que isso. Wolfgang e Helen conseguiram enganar tanta gente dizendo que a avó dela herdou uma coleção de arte que foi perdida durante a Segunda Guerra Mundial. É comum que as obras mais importantes tenham uma história conhecida publicamente. Então, se você estiver procurando por uma pintura autêntica, pesquise e não se deixe enganar por relatos mirabolantes. Número 3. David Hampton. Nos anos 80, uma figura brilhante se integrou à elite de Manhattan, nos Estados Unidos. David Hampton era um jovem inteligente, bonito e charmoso. Ele enganou várias famílias ricas, dizendo ser um colega dos filhos deles em Harvard e filho do ator Sidney Poitier. Ele foi acolhido nos círculos mais glamurosos de Nova York, recebendo de presente dinheiro e roupas. Ele acabou sendo preso aos 19 anos e acusado de tentativa de roubo. Mais tarde, a história dele inspirou o filme de 1993, 6 Graus de Separação, estrelado por Will Smith. Se um desconhecido se aproximar alegando ser parente de um dos seus amigos ou familiares, desconfie. Não saia por aí agradando ele até verificar quem ele realmente é. Número 2. Elizabeth Holmes. No ano 2000, Elizabeth Holmes tinha 19 anos e estudava na Universidade de Stanford, na Califórnia, quando teve uma ideia inovadora. Ela conversou com um professor sobre a criação de um dispositivo, tipo um adesivo, que poderia detectar doenças e liberar antibióticos. Mas ele disse que era impossível. Elizabeth ignorou e foi em frente, fundando a empresa que mais tarde se chamou Theranos. O projeto avançou depressa com a ajuda de investidores. A startup chegou a ser avaliada em 9 bilhões de dólares no auge.
Mas a tecnologia não cumpria o que prometeu, então ela falsificou os resultados. Em janeiro de 2022, Elizabeth foi considerada culpada de 4 acusações por fraudar investidores. Quando decidir colocar dinheiro numa ideia, é importante confirmar a ciência por trás dela com análise de alguém imparcial. Mesmo que desse para reproduzir um laboratório inteiro num dispositivo minúsculo, não é possível detectar uma variedade enorme de doenças com uma única gota de sangue. Número 1. Robert Andy Frigart. Robert Andy Frigart, retratado na série documental da Netflix Mestres da Enganação, conheceu o estudante John Atkinson enquanto trabalhava num bar na Inglaterra em 1993. Robert convenceu John de que ele era um agente do Serviço de Inteligência britânico, investigando a presença do grupo terrorista IRA na escola onde ele estudava. Como essa questão era uma grande preocupação na época, John acreditou na história. Robert foi aperfeiçoando o esquema e atraiu várias pessoas. Ele conseguiu mais de 1 milhão de libras esterlinas, que supostamente iriam evitar uma ameaça terrorista. Depois de 10 anos foragido, Robert foi pego e condenado por sequestro, roubo e fraude em 2004. Mas a sentença foi anulada e ele acabou solto em 2009. Logo depois, ele conheceu Sandra Clifton num aplicativo de namoro. Usando um nome falso, ele convenceu ela a fugir. Desde então, eles desapareceram, sem deixar vestígios. Por mais que a pessoa seja extremamente convincente, você sempre deve colocar seus entes queridos em primeiro lugar e ter cuidado com quem te pede para deixar sua família para trás. Apesar disso tudo, você ficaria surpreso com quantas pessoas são atraídas para seitas que ganham milhões, isolando inocentes e roubando as economias deles. Ainda bem que alguns sobreviventes conseguiram escapar e contam os segredos dessas seitas terríveis e cruéis. Quer conhecer algumas histórias? Veja o próximo episódio de Como Sobreviver.